Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma bonita bromélia, uma bromélia de pequeno porte, do gênero Neoregelia burle-marx. Ela é endêmica do Rio de Janeiro e São Paulo, ou seja, ela só ocorre no Rio de Janeiro e São Paulo. É de região de Mata Atlântica, de altitude, em estado vegetativo, ou seja, fora do período de floração. Ela tem uma roseta com até 20 folhas, que são verdes e com pequenas máculas, pequenos pontos verdes mais escuros, como pode ser visto aqui. Vou mostrar de perfil também. Na base também ela é enegrecida, cor de vinho, com pequenos pontos pretos. Por ocasião da floração, as folhas centrais tornam-se róseo purpúreas, roxas tendendo ao róseo. Aqui nós temos um exemplar florido. Vocês podem ver que a flor emerge do centro. É uma flor bem bonita, né? Com as margens das pétalas bem púrpura, centro branco. É uma espécie que vive no subbosque da mata, se adapta muito bem às condições de urban jungle. As bromélias do gênero Neoregelia, elas formam um pequeno tanque onde se acumula água e a planta não precisa ter propriamente as raízes molhadas. A necessidade hídrica dessa espécie é que se mantenha a roseta com água. Na natureza, o tanque formado pelas Neoregelias tem uma importância ecológica, porque esse acúmulo de água proporciona a formação de micro-organismos, primeiro algas, depois insetos e eventualmente até microcrustáceos, que servem de alimentos para a fauna em geral, principalmente sapinhos, pererecas, que habitam a Mata Atlântica. A questão da relação de bromélias com o Aedes aegypti provou ser um mito, que foi muito difundido pelo ministro José Serra na época. Isso foi um fato que, embora sem evidências científicas na época, causou um grande prejuízo ao mercado de plantas ornamentais daqueles produtores especializados em bromélias. Depois, várias pesquisas científicas fundamentaram que isso não era um fato verídico, porém o estrago já tinha sido feito. É um exemplo de como a política pode ser bastante danosa para os produtores de plantas ornamentais. Esteticamente falando, nós tiramos da natureza uma ideia que é interessante para a composição dessa planta na sua urban jungle. Na floresta, a Neoregelia burle-marx, ela atua como forração, como epífita também, mas também muito como forração sob a copa das aráceas, sob a copa das árvores. Então, em sua urban jungle, você vai procurar cultivá-la em vasos baixos, com substrato bem drenado, porque as raízes não podem nunca sofrer encharcamento, compondo uma forração em vasos mais baixos, com aráceas, por exemplo, em vasos mais altos. Isso é uma simulação do ambiente da Neoregelia burle-marx na natureza. Mais ou menos como a relação desse Anthurium magnificum com elas aqui. O Anthurium magnificum num estrato mais elevado, um vaso mais alto, e a Neoregelia burle-marx em vasos mais baixos. Como vocês já perceberam, essa planta homenageia Roberto Burle Marx. Era uma planta que existia na coleção dele, só foi descrita após o seu falecimento. Essa planta foi descrita em 1996 pelo botânico Robert Reed e homenageou o grande colecionador de plantas Roberto Burle Marx.